Oi, áudio, som. Vamos lá, isso aí. Pode começar? Seja muito bem-vinda ao Papo de Cozinha, primeira edição. Seja muito bem-vinda ao Papo de Cozinha, primeira edição. Eu sou Tati Garcia, uma mulher comum como você. Pra você, mulher bonita que sempre quer eliminar alguns quilinhos, descer aqueles numerozinhos na balança, né? É sempre bom. Então eu venho aqui, de uma certa forma, tentar te convencer de que 70% dos seus resultados virão da sua alimentação. Não, eu não sou contra a atividade física, eu pratico e muito já há bastante tempo, mas hoje não é sobre isso que eu quero militar com vocês. O que eu quero hoje é mostrar para você o tão importante a alimentação limpa e saudável na sua vida. Sem ela, você vai arrastar, você vai gerar problemas para o seu futuro, baixa longevidade, com problemas de saúde, tendo que se preocupar em investir numa coisa que você podia ter evitado. Vamos falar de coisa boa. É o seguinte, hoje eu vou cozinhar para você, você vai me acompanhar passo a passo, vou mostrar aonde está a comida limpa que eu tanto falo, alimento de verdade que eu acabei de comentar aqui, que os seus antepassados comiam. Seus antepassados eram magros, eles não tinham longevidade, o avanço da medicina não existia naquele tempo, de vacinas, prevenções de doença. Hoje em dia temos, e é através da alimentação que a gente consegue viver cada vez mais e melhor. A medicina ajuda a gente a ficar bonito, a gente a se cuidar, trazer ainda mais artifícios para nós, para o nosso físico, para nossa casa, nossa matéria. Mas isso é outro papo também. A dinâmica vai ser o seguinte, eu vou começar colocando o feijão para cozinhar. Quer coisa mais básica da cozinha brasileira do que o feijão? E dentro deste momento que eu coloco feijão para cozinhar, eu vou te passar uma informação que talvez você não saiba e vai aprender hoje. Então vamos lá. Vou me comportar como se eu estivesse na minha casa. Eu trouxe as coisas da cozinha da minha casa para cá hoje. Eu vou fazer a rotina que eu já estou acostumada, que eu faço na minha casa no dia a dia, porque isso se repete todo dia. E se você quer ter saúde, ou você orienta quem faça por você, ou é você que vai lá colocar a mão na massa. Então agora é uma questão de observar, ver e aprender. Vamos lá. Eu vou começar pegando a cebola. Já vou deixar a carne aqui um pouquinho para fora para tirar o gelo. Não uso alho. Meu filho pequeno começou a não querer alho e eu desacostumei de comer também. E hoje em dia não me faz mais tanta falta. Ele com a cebola, eu trouxe inclusive a minha faca de casa, porque é bem melhor quando a gente conhece as ferramentas. Então essa daqui eu só vou descascar. Nessa cebola vai ser o suficiente para fazer o arroz, o feijão, a carninha. Vou mostrar muita coisa para você. Nem toda hora eu vou falar coisas que tenha a ver com o que eu tô fazendo absolutamente. E depois o Marcos vê se ele usa ou não. Aqui eu vou começar cortando a cebola, eu tenho uma certa prática. Sabe cortar a cebola? Você corta assim também? Nessa atividade. A faca tá boa, eu amolei ela antes de descer. Eu já vou cortar toda a cebola porque eu sei que eu vou usar. E depois eu vou separando os recipientes. As panelas que já estão preparadas em cima do fogão. Para quem cozinha, gosta, tal, isso tem o nome de mise en place. Prepara todos os ingredientes que você vai usar, deixa separado. E daqui pra frente eu já devia até ter colocado, eu vou colocar o meu óculos porque eu me sinto melhor. Eu vou fazer toda a cebola numa panela só e depois eu já deixo separado, boto na panela cada partinha. Olha, a questão do óleo, isso é muito importante. Essa parte não vou fazer isso que eu falei, ficar muita cebola. Ai, eu tô amando, cada vestido tão especial. Legal, gente. Vamos falar da questão do óleo, a quantidade do óleo. Quanto de óleo você coloca? Não, agora que eu tô falando com você mesmo. Quanto de óleo você coloca quando você vai fazer o arroz? Quanto de arroz você faz? Você coloca mesmo pouco óleo? De verdade? Eu fiquei chocada com o preço da garrafa do óleo. E daí,
aqui, a intenção é fazer a cebola murchar, ela perdeu o volume. Eu gosto dela quase torradinha, mas você pode deixar só ela dar aquela amolecidinha e já começar a fazer os seus preparos. Isso vai de gosto. Aí hoje em dia é só cebola mesmo. Há quem não goste, mas ela dá um sabor muito especial. Porque parece que ela dá um sabor a mais. E eu gosto também, uma coisa que dá um sabor no arroz, fritar ele assim, ó. Demorar um pouquinho pra colocar água. Ele fica mais endurecidinho. Agora é controlar o fogo, deixa o fogo baixo e vou controlando ele. Você deixa o seu feijão de molho? Às vezes não, pra tirar o gás eu fervo ele. Garoto esperta, é isso mesmo que eu vou ensinar. Feijão, você tem a informação de que é bom deixar o feijão de molho, trocar água, de preferência deixar ele, sei lá, 12 horas de molho. Você lembra disso sempre? Eu nem sempre. Então, o que a gente pode fazer para minimizar o efeito dele, que solta o gás, que te dá um estufamento, te dá um desconforto gástrico, te dá lá uma prisão de ventre? Você vai fazer o seguinte, à medida do feijão que você está acostumado, você vai colocar direto esse feijão na panela, vai colocar um pouco de água da torneira mesmo, porque o que você vai deixar acontecer agora? Você vai deixar esse feijão ferver, ele vai sair toda a sujeirinha dele, ele vai fazer a espuminha e você vai conseguir ter um feijão que não te dá desconforto. Costuma ser rápido porque você vai colocar pouca água, você pode até tampar, dar uma acelerada no processo, começou a ferver, você já lava ele. Demora menos tempo pra cozinhar. Menos tempo pra cozinhar. Eu pensei que eu tivesse descoberto a roda quando eu fiz isso. Elas fazem isso na escola. Eu cheguei uma época a fazer dieta de atleta, né? Comecei a comer bastante comida congelada. Chegou uma hora que não deu mais. Chegou uma hora que eu não sentia mais prazer em comer. Você começa a comer pelo olfato, pela visão. Então você falou da cebola. A cebola já desperta seus sentidos. Já começa a mexer com aquele apetite. Então o que eu fazia? O carboidrato, que é meio que sem graça, eu deixava ele congelado. Seja um arroz, um macarrão, uma raiz, uma batata, mas a carne eu deixava pra fazer na hora, pra vir aquele cheiro, pra dar aquela vontade de comer. Por mais que o carboidrato não tivesse tão gostoso, a carne ia estar e um complementava o outro. Agora, economia doméstica, que é o tipo da proteína. Hoje eu vou fazer aqui um picadinho simples, muito simples, é só um picadinho. E esse daqui é um corte, a gente chama no açougue de corte de segunda, um filé mignon, um alcatra, um colchão mole. Não, esse daqui chama miolo do 7. Tem miolo do acém, tem miolo da paleta, mas qual tá mais magra, mais limpa, mais bonita? Me mostra. R$ 39,90 o quilo. Eu não tenho para pagar por carne de primeira e eu gosto de carne, eu quero comer carne. Então você tem que saber aproveitar o que de melhor a natureza te dá. Ela tá me dando uma carne de segunda com uma boa qualidade, tem um músculo, tem cordão, cordão também é uma carne boa para fazer de panela. Essa daqui eu vou fazer grelhadinha, vai ficar uma delícia. E como eu já disse a vocês, eu gosto de manipular os alimentos. Outro dia eu apareci cortando filé de peito. Então o açougueiro me manda a carne em cubos grandes. Eu repico ela para fazer a carne menorzinha, para ficar mais fácil de comer. Como eu não vou usar uma gordura a mais para refogar essa carne, além do que eu já refoguei ali com a cebola, essa gordurinha, essa pelinha, até essa pelanquinha que tem dentro dela, vai ser o próprio óleo que ela vai cozinhar, que ela vai ali se fritar, tá? Aquela grelhadinha gostosa. Você pediu uma opção pro açougueiro e ele não tinha um negócio melhor para
te dar. Eu boto mesmo a mão na massa, tenha uma faca, peça uma faca de presente, uma excelente ferramenta de trabalho. Essa daqui eu comprei, mas eu já tive outras de promoção. Tenha um bom afiador de facas, isso é primordial. Eu ganhei um de Natal. Adorei, eu ia trazer ele aqui embaixo, acabei esquecendo porque eu afiei lá, afiei em casa fazendo o meu almoço e a faca agora dura por um bom tempo com ele afiado. Ó, essa coisinha pequenininha branca aqui, assim, ó, feita na panela, grelhadinha, fala se não fica uma delícia ou não. Isso não é gordura, é um nervinho, tem até um colágeno pro seu organismo. Vai, fica lá achando que você precisa de milhões para fazer dieta. Não, amiga, não. É aquilo que eu vou falar para vocês agora. É praticamente comida ancestral. Ó, o feijão já mergulhou, já fez aquela espuminha que eu te falei. Eu vou jogar essa água fora, dar um choque nele e daí eu já coloco para cozinhar de novo. Agora ele ainda vai levar menos tempo para cozinhar. Adoro essa panela. Talvez você realmente precise de um tempo para organizar esse tipo de coisa. O que eu faço na minha rotina? Eu organizo o dia que eu vou no supermercado, com o tempo agora eu tô levando ajuda. Porque eu percebi, se eu vou sozinha eu levo 2 horas para fazer supermercado. Não gosto muito de ir no supermercado, cada 15 dias. Mas não dá, porque tá acabando fruta, tá acabando as coisas, a gente não consegue comprar mais, porque tá muito caro. Então a gente acaba comprando menos e vai até onde dura. Percebi que se eu levar ajuda de 2 horas, o rolê se transforma em 40 minutos. Então eu tenho levado ajuda. Como eu organizei a ida ao supermercado, eu organizo também a desorganização do rolê do supermercado. Um trampo, né? Ó, você bota no carrinho, você tira do carrinho, você bota no carrinho, você bota no carro, você bota em casa, você bota em armário. É muita coisa pra fazer. Já a separação das proteínas, carne que eu compro ali pra uma semana mais ou menos, eu deixo pro outro dia. Eu deixo tudo acondicionadinho na geladeira, coloco num prato, fica tudo lá. Daí no outro dia eu vou porcionar. Eu comprei tipo 1 quilo de carne. Vou pegar 2 saquinhos, eu vou jogando um cubo pra cada lado, um cubo pra cada lado. Daí deu os 2 saquinhos, fechou. Eu decido da minha disponibilidade, da minha canseira ou não. Se, por exemplo, eu já corto ela como carninha de estrogonofe, porque essa carne aqui também vira estrogonofe. Não é só o picadinho, ela vira carne de panela, ela vira estrogonofe, ela vira carne com batata, ela é a carne moída também, inclusive. Olha que carne limpa, olha só que fibra maravilhosa. Pra que comprar filé mignon? Se o teor de proteína é o mesmo bicho. Olha só a corzinha disso, que delícia, olha, limpinha a consistência. E uma coisa interessante que eu tava falando com a amiga aqui é o seguinte: a quantidade, lembrei disso porque eu tava vendo aqui a quantidade. Como eu faço muitas coisas no olho, você sabe que o alimento cru ele tem um volume, depois que você cozinha ele entra no processo de cozimento, ele diminui o volume. Você tem que ter uma noção da quantidade que você tá cozinhando, se você não tá medindo com uma balança. Eu tô pensando aqui se a quantidade, tanto de pessoas, é o suficiente, não sei o que, e me ocorreu o seguinte assunto que a gente também já levou aqui antes de ligar as câmeras. Qual é a quantidade de comida que você faz na sua casa, no dia a dia, perante a quantidade de pessoas que tem para comer? Porque são 2 camadas que você pode pensar a respeito da quantidade de comida. No investimento de dinheiro, no consumo de calorias. Eu vou dar o exemplo da minha casa. Eu achei que eu estava cozinhando pouco, principalmente pro meu marido, que é homem, é maior, come mais, blá blá blá. E eu falei, vou cozinhar um pouco mais para ele poder comer um pouco mais. Menos de 2 semanas fazendo isso, eu voltei atrás. Ele começou a engordar, ou seja, eu cozinhando mais, ele estava comendo uma quantidade a mais de caloria que ele não precisava, que não cabia ali no corpo dele, no gasto calórico dele do dia. E ele mesmo notou que ele começou a engordar. E eu falei, eu sei aonde tá, então eu vou começar a cortar. Não comentei nada, isso levou um tempo na minha cabeça. Até eu tomar essa consciência, eu juntei maior quantidade de comida, engordou, fato.
Então assim, quando hoje eu quero cozinhar pra sobrar um pouco pra depois, eu cozinhei, eu já separo ali o que eu quero a janta, pra uma outra refeição, e a gente voltou a comer aquele porcionado. Em casa somos 3 pessoas. Meu marido, meu filho e eu. O estrogonofe, quando eu vou fazer, eu não como creme de leite. Então eu refogo ali a carne, tiro a carne antes para comer ela sem creme de leite. Na minha casa, meu filho tá começando a comer um pouco mais, meu marido tá lá. Eu falei assim, eu vou começar a fazer 2 caixas de creme de leite. Não vou. Não vou. Vai com o que tem ali, porque hoje em dia tá sobrando bem pouquinho, mas ainda sobra um pouco. E nem quando não sobrar, eu não vou fazer mais, porque assim, com a minha quantidade certa, chega na hora do lanche da tarde com uma fome devida, come também, porque senão se você come demais, por exemplo, você chega sem fome no lanche da tarde, daí você pula o lanche da tarde, aí você chega na janta querendo devorar o pé da mesa e daí você come mais do que devia de novo, um tipo de densidade calórica que você não precisava. Você entende que uma coisa leva a outra, que leva a outra e o negócio vai se sobrepondo? E chega uma hora que você vê que sua vida tá uma bagunça, você não sabe nem por onde começar. É sobre isso. Começa a pensar no básico. É o básico que faz a diferença na vida da gente. Tipo, o quanto eu preciso comer. O sobre comer pouco, que é o seguinte. Na embalagem das coisas, eu nem tenho uma aqui pra te mostrar. Tem lá um rótulo, né, de todos os alimentos. Tá uma base calórica para o ser humano adulto de 2.000 calorias dia. Porque nas condições de peso e altura ideais, a pessoa pode comer no seu dia. E o que acontece? Você comendo muita quantidade de comida, seja ela boa ou ruim, você vai passar essa quantidade de calorias no dia. E se você não faz uma atividade física, se você não bota lá o seu organismo para respirar, além de sobreviver, porque para emagrecer você precisa respirar, além disso que a gente faz aqui sem perceber, você precisa mais. Se você não faz uma atividade para respirar além do que você faz ali na sua atividade doméstica, profissional, você está ingerindo muito mais calorias do que você deveria. Isso faz mal, te engorda no longo prazo. Não vai ser de uma hora para outra. De repente o tempo passou e você se dá conta, nossa, engordei, a calça não serve mais, o sutiã tá apertado, tá me apertando a costela, o ombro, o jeans não fecha, tá desconfortável. Você leva um tempo, só que você leva mais tempo ainda para emagrecer. Mentira, emagrecer é mais rápido do que engordar, você sabia? Muito mais rápido, menos da metade do tempo, porque o engordar é ao longo prazo. O emagrecer, se você faz realmente a coisa certa, por mais que sejam as dietas malucas, emagrece rápido. O negócio do emagrecimento é o sustentável que você perdeu, porque daí sim é longo prazo. Eu vou voltar a fazer a carne. Não, eu tava pensando em mas eu não sei. Já sei onde eu vou colocar o vinho. E sua filha se aventura, ela sabe cozinhar? Ela cozinha um pouquinho. Vou te mostrar a foto dela. 20 anos, ela é princesa. Vamos fazer um suco de melão com naturex, que é detox. É gostoso, né? Suave, porque é muito bom pra saúde da mulher. Vou colocar a carne. Outro dia eu precisei jogar uma panela fora. Não, assim, fez aquela crosta. Hoje em dia é até desculpa. Agora, vem cá, eu vou desenformar aqui os cubinhos que eu vou colocar. Eu também já vou aproveitar para dar uma propaganda deles. Quando você falou de tomar a cúrcuma com limão e tal de manhã, eu tenho esse daqui que eu chamo de Naturex, que é o detox. A receita básica, eu vendo ele, eu atendo sob encomenda. Couve, salsa, hortelã, gengibre e limão. Esse daqui são todos esses ingredientes e mais beterraba. Eu gosto de ficar bronzeada. Então a beterraba, a cenoura, ele dá um cor na pele. Então eu vou colocar ele no suco. Pegar uns cubinhos e vou colocar no suco. Eu mando numa caixinha, abre a tampinha e vai pegando um a um. Eu tomei por muito tempo, foi uma nutricionista que passou essa indicação pra mim. Eu fazia todo dia, dar aquela confusão de ficar administrando os verdes na geladeira. E daí eu comecei a fazer tudo de uma vez e congelar. E eu postava. E as meninas, ai, por que você não faz? E eu comecei a fazer por um tempão, eu vendi ele. Aqui agora, a carne
soltou bastante aguinha, eu vou temperar ela. O azeite misto e a cebola. Eu tenho gostado de temperar com sal grosso, mas eu não trouxe. Eu vou colocar o sal mesmo, eu tenho comprado sal marinho. Gostei de usar sal grosso. É tudo no olho mesmo, eu sei mais ou menos uma quantidade, depois eu provo, vejo se tá bom ou não. E agora eu vou deixar aqui mais um pouquinho para secar e depois eu vou passar pro temperinho até deixar ela grudar de novo no fundo da panela. Daí eu coloco um pouquinho mais de água e vou soltando. Isso vai fazendo ela pegar um temperinho, um gostinho muito bom. Depois no final eu coloco uns temperinhos que entram no lugar daquele sachêzinho, daquele cubinho mágico, sabe? Entra no lugar, só que é natural, não te deixa inchada, faz você reter líquido, aquilo te incha, te dá dor de cabeça, te desregula. Pra você mulher, então, desregula o hormônio. Eu tava falando aqui pra eles o seguinte, quando eu comecei no meu processo de emagrecimento, tinha acabado de ter meu filho e eu tava 10 quilos acima do meu peso. E eu não me conformei que eu ia, a partir do nascimento do meu filho, me transformar naquele tipo de mãe que tá infeliz com o próprio corpo e não vai fazer nada pra recuperar, pra voltar a uma forma, tal. Eu lembrei disso essa semana. Eu vi alguma coisa na internet, eu peguei a calça. Hoje ela não me entra mais, graças a Deus, porque eu tenho malhado bastante pra isso. Mas depois da gestação do meu filho eu quis emagrecer, eu peguei uma calça jeans. Meu marido tinha me dado de presente, o primeiro presente de namoro que ele tinha me dado. Eu falei, eu vou entrar nessa calça jeans de novo, porque se eu tenho a mesma altura, eu vou ter o mesmo peso. Eu fiz disso uma meta, de entrar naquela calça jeans número 36 de novo. Não importa o tempo que isso fosse levar, o importante é que eu ia entrar naquela calça jeans. Em menos de um ano eu entrei na calça jeans. É lógico que eu fui atrás de fazer o que tem que ser feito. Que é comer melhor, é deixar de comer muita coisa, é saber equilibrar as vontades, é fazer uma atividade física. Mas não foi assim, ó. Eu até mais tempo do que a própria gestação. Você tem que ter uma meta, um parâmetro. E uma das melhores coisas que você tem para utilizar como parâmetro de emagrecer, de perder gordura no médio a longo prazo é roupa e foto. Não serve foto tirada por você mesmo, a selfie. Tem que ser uma foto tirada pelo outro. Aí sim vai estar a sua visão certa, não vai ter nada cruzado, nada torcido. Assim como o espelho, que não te entrega a realidade porque a imagem é cruzada. Para você cair na real, você precisa ver uma foto tirada por outra pessoa. Na altura do olhar, na lente certa. Daí você vai se assustar pro bem ou pro mal. Então faça fotos, documente, tenha uma foto sua tirada por outra pessoa, para você começar um processo, ter uma margem de comparação com o passar do tempo. Sabia dessa?